estação Inhumas aqui e vai até Jaguariúna. Mas no próximo final de semana, no dia 30, haverá um passeio gratuito, 40 vagas só. O que tem que acontecer? Você tem que se inscrever amanhã, que é o único dia. Você entra lá no local para se inscrever no portal, que é o simpla.com.br. São 40 vagas. Serão 2 convites por e-mail e você poderá fazer então o seu passeio de Maria Fumaça na semana que vem de graça, se você tiver sorte, né? Se você for o sortudo para passear na Maria Fumaça. Já foi no passeio da Maria Fumaça, Rafa? Nunca tive a oportunidade, mas eu tenho muita curiosidade. É que ninguém nunca quis me acompanhar no passeio da Maria Fumaça. Eu vou. Você paga? Ai, não posso. Gastei tudo na viagem. Tá certo, então. Bom, com esse pedido de ajuda financeira da Rafaela Oliveira, nós estamos encerrando o Manhã Bandeirantes de hoje, agradecendo demais a sua audiência, a sua paciência. Na segunda-feira o Heitor Freire estará de volta com a Nath Luquezzi no comando do Manhã Bandeirantes. Um grande final de semana para você. Fique com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Hoje sexta-feira, feriadão aí, mas estamos aqui firmes e fortes para falar em esportes para você a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Além de Guilherme Paredes já anunciado, o Guarani tem mais 3 reforços apalavrados para a próxima temporada. O zagueiro Maurício Antônio, ex-Paysandu, e Jonathan Costa, de saída do Avaí. Além do volante William Parias, que acabou rescindindo recentemente contrato com o Novo Horizontino. No gol, Guarani tem 3 alvos na mira. Fernando Miguel, prioridade da diretoria na posição, além de Diogo Silva da Ponte e Bruno Brígido, que atualmente está em Portugal. Chapa 77 é eleita com 99% dos votos para formar o novo Conselho Deliberativo da Ponte pelos próximos 4 anos. Grupo ligado ao atual presidente Marco Antônio Eberlin se juntará com os conselhos natos para eleger o presidente no próximo dia 30.
Arthur é mais um jogador que não fica na Ponte no ano que vem. Mesmo com o contrato até o final da próxima temporada, lateral esquerdo negocia rescisão com a diretoria. Principal motivo da saída é a insatisfação do jogador com salários atrasados. Com 2 gols de Yuri Alberto e um golaço de Memphis Depay, Corinthians vence o São Paulo por 3-1 na Neoquímica Arena e encerra tabu no clássico. Com a vitória, Timão coloca, ou cola, na verdade, na classificação com o São Paulo, né? E há 3 jogos sem vencer o São Paulo, que só está patinando. E perdeu mais uma e, repito, está 3 jogos sem vencer no Paulistão. Última rodada da Série B acontece no final de semana, com o Coritiba já garantindo da Série A de 2026. Atlético Paranaense, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo disputam as outras 3 vagas. O Furacão com 97% de chances de acesso. O Furacão precisa apenas de um empate para retornar à elite do futebol do Brasil. Atlético Mineiro e Lanús disputam neste sábado, 17 horas, o título da Sul-Americana. Enquanto o Galo busca seu primeiro troféu na competição, o time argentino vai em busca do bicampeonato. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Já já os ouvintes, antes. A Rádio Bandeirantes Campinas completa 92 anos dia 23 de novembro. É muito tempo, né, gente? A primeira emissora de Campinas, a RB, está na galeria de notáveis da ACESP com 10 prêmios de melhor rádio do interior de São Paulo. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. Legal, né? Poxa vida, 92 anos é muito tempo, cara. É muito tempo. Vamos atender, daqui a pouco quero falar de Fórmula 1, não é? Porque tem Grande Prêmio do Texas, os Estados Unidos, nesse final de semana. Deu uma enchente lá, o Grande Prêmio foi até ameaçado, né, de ter modificação de horário de dia, mas parece que a coisa vai acontecer conforme cronograma. Vamos aguardar, como diria o profeta. O que eu estou... Bom dia, Hermenegildo Neto. O que eu estou achando das contratações do Guarani? Eu acho que o Guarani está indo num sentido muito legal, viu?
Os nomes agradam, tem esses 3 acertos que ontem foram anunciados pelo Breno. Tudo indica que eles vão jogar no Guarani, e se acertar os nomes que foram colocados aqui ontem, eu gosto bastante. Gosto bastante, e eu acho que principalmente o William Farias. Esse é um jogador diferente. Não sei como é que está condicionado fisicamente, eu estou falando da parte técnica. Então é um jogador, por exemplo, que o Guarani há muito tempo não tem. E o Parede também é um atracante. Eu estou destacando os dois porque eu acho que esses estão numa prateleira, no meu conceito, um pouco acima. Mas eu estou gostando, viu, Neto? Estou gostando das contratações. Sobre a reforma do Majestoso para virar arena multiuso, tem alguma informação? Edivaldo de Sumaré. O Edivaldo, isso aí está muito no começo ainda, né? O próximo passo agora é a Ponte escolher o seu presidente. Eu acredito que a partir de dezembro, janeiro, nós teremos aí muitas novidades. Então o ideal agora é dar um tempo, esperar, né? Tá na pauta. De repente essa reforma pode ser uma saída financeira para a Ponte. Não sei, com detalhes não sei, mas tudo indica que a partir do dia 30, primeira semana de janeiro, primeira semana ou segunda semana perto do Natal de dezembro, a gente deva ter maiores informações. Agora, colocar aqui, eu acho que ainda é um pouco cedo, existe a intenção dos dois lados, vamos ver se a coisa concretiza. Existe a distância, né? Uma coisa é você efetivamente, né? Uma coisa é você ter a intenção, outra coisa é a concretização. Isso faz parte do negócio, demora mesmo, não é uma coisa simples, não é? Mas a Ponte está... Essa diretoria que vai tomar posse, ela tem intenção de tornar esse projeto, tornar realidade. E tomara que aconteça, né? Mas antes disso tem outras coisas para resolver, né? Tem outras coisas para resolver e é importante resolver, você veja. Eu acabei noticiando aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar com detalhes dos clubes, mas eu acabei noticiando a história da saída do Arthur, né? Saída do Arthur, e o principal motivo todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, história dos salários. Aí cada um tem uma opinião técnica sobre o jogador, se lamenta ou não lamenta a saída dele. Me parece que ele não fica. Bom, o pessoal pergunta aqui, nós teremos o Grande Prêmio de Las Vegas. Fique atento, porque a corrida é 1h da manhã no domingo, tá? Então é de sábado para domingo, 1h da manhã é o Grande Prêmio do Texas, né? Não, desculpe, de Las Vegas, não é? 1h da manhã. E o classificatório é também nesta de sexta para sábado, 00:30, não é? Por enquanto, ainda tem treino livre hoje à noite, 21h20. Tudo você acompanha na tela da Band e também no Band Esportes. Tá chegando ao fim, né? Tem com certeza, muita emoção reservada para quem é amante da Fórmula 1. Ô CH, você sabe se o Guarani irá contratar o atacante Maranhão? A Chape entrou na parada, mas o time do Paraná quer Kelvin, do Guarani, Alex Vilas Boas, ou Vila Boa Vista. Olha, gente, linkar uma coisa com a outra, é possível que aconteça esse tipo de negociação. Ó, nós cedemos o Maranhão para você, mas nós queremos o Kelvin. Mas vamos, eu peço paciência para todo mundo, porque, primeiro, né, a história do Kelvin por 1 milhão, qual é o percentual por 1 milhão? Isso precisa ser esclarecido, para a gente poder dar uma opinião aqui, se é pouco dinheiro, se é muito dinheiro, se é o dinheiro suficiente. Esse é o primeiro aspecto. O Maranhão é um atacante interessante, não é? Pedido do treinador. Agora, se vai concretizar, tem que aguardar. Eu sei que eles estão trabalhando firme e fortes para efetivamente ter aí a opção de poder contratar ou não o atacante Maranhão, mas depende desta situação. 11h41 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band.
Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani segue nos bastidores atrás de reforços. Já contratou Guilherme Parede, atacante, 30 anos de idade, que veio do Vila Nova. Inclusive, falou com exclusividade à Rádio Bandeirantes nessa semana. Além dele, quais jogadores já estão certos com o Guarani? Maurício Antônio, zagueiro experiente, estava no Paysandu. É um atleta que já tem tudo certo com o Bugre, já tem pré-contrato. Jonathan Costa, zagueiro que estava na equipe do Avaí, também já tem pré-contrato com o Guarani. Além do William Farias, que rescindiu o contrato com o Novo Horizontino, é um volante experiente, também já acertou com o Guarani para a próxima temporada. Com relação a goleiros, o Guarani tem 3 goleiros como alvos da diretoria nesse momento. O Andrei deve ser emprestado para o Oeste, o Dalberson, a diretoria quer emprestá-lo, ele que não está querendo sair, mas a diretoria quer emprestar o Dalberson. Então existe a possibilidade do Guarani contratar até 2 goleiros. Por enquanto, está focando no titular da posição. E quais são as opções? O Fernando Miguel, que hoje está na reserva do Ceará, tem 40 anos, é o número 1 da lista. O Guarani está atrás dele. Agora, as outras 2 opções que o Guarani tem hoje, e não tem mais do que essas 2, são as 3 opções no mercado que o Guarani está atrás. Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta. Existe conversa. Essa conversa tinha sido inicial, apenas uma consulta. Agora existe conversa, mas o Guarani continua de olho nele, assim como o Bruno Brígido. Tem uma situação um pouco mais difícil também, porque ele está no Acadêmico de Portugal, tem contrato até o meio do ano que vem, time da 2ª divisão do futebol português. Mas são os 3 goleiros que estão na mira do Guarani. Ontem nós falamos com exclusividade com o Diego Torres, aqui na Rádio Bandeirantes. E ele falou um pouquinho a respeito da situação de jogar muito recuado na reta final da Série C do Brasileiro. No quadrangular, quando começou o quadrangular, a decisão que foi passada para mim foi como que eu joguei mais de segundo volante. Eu joguei mais como segundo volante e o Isaac ficou mais como meia. Assim que ficamos eu e o Kevin como volante. Por isso que eu estava mais atrás. Não, eu toda a minha vida joguei mais na frente. Mas eu sempre vou me doar para o time. E se um treinador chega e me fala, você a partir de hoje vai começar a jogar aqui nessa posição de segundo volante, eu sempre vou estar à disposição. Bom, como disse o Diego Torres, foi pedido do treinador, do Matheus Costa. É claro, o Matheus cometeu vários erros na 2ª fase da Série C do Brasileiro. E é claro que o torcedor do Guarani espera que em 2026 seja diferente e que o Diego Torres possa jogar na posição dele. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Tudo bem, Valdemir Gomes? Seja bem-vindo. Bom dia para você. Aproveite e já fale do Guarani, por favor. Bom dia, CH. Bom dia, amigos do Nossa Área. Bom, essa entrevista do Diego Torres, que fala pouco, respostas curtas e objetivas, ela gerou na gente aí uma surpresa muito grande, né? Que é exatamente essa declaração que ele deu. Não, eu gosto de jogar lá na frente, perto do gol. Sou ofensivo. Mas o treinador me pediu para fazer o segundo volante, Kelvin o primeiro, eu o segundo, e liberou o Isaac. Então eu joguei ali. A gente sentiu assim um desconforto muito grande do jogador, porque primeiro, quando ele fala que prefere a outra posição e é escalado numa diferente daquela que ele prefere, já surge naturalmente aí uma insatisfação, né? Eu até perguntei para ele, e aí, para 2026, a gente vai conversar. Então, o jogador rendeu menos, muita gente me procurou dizendo, pô, mas o Diego Torres não quer nada, pô. Fica pegando a bola lá da mão do goleiro ou do pé de um zagueiro lá atrás. Nós queremos o cara lá e ele realmente é muito talentoso, chuta bem, enfia bem as bolas, é um meia criativo, né? Canhoto, de muita qualidade. Aí ele disse que foi um pedido, nenhum problema, pedido do treinador, para mim errado, do Matheus Costa, para mim um grande equívoco. E fica aí agora essa expectativa de como vai ser a permanência dele, em qual posição.
E o treinador que tem muita competência, mas é um ser humano, tem o direito de errar, para mim deu uma de Santos Dumont, inventou demais. E isso pode ter custado caro para o Guarani. E ele é um cara muito jovem, moderno, preparado, estudou. E claro que vai rever alguns conceitos e tomara que não repita o mesmo equívoco para a temporada que vem. E os nomes ventilados, Tigrão, te agradam? O Guarani está montando um time com perfil de Série B. Tá vindo o nego do Paysandu, mas tá caindo. Tudo bem, mas tá na Série B, disputou a Série B. Série B, o Paysandu, temos o jogador que já deu entrevista aqui, o Guilherme Parede, Vila Nova. Tá vindo um back aí do Avaí, né? Fala-se em goleiro de Série A. William Faria. William Faria, Série B, Novo Horizontino. Goleiro do Ceará, que não estava no jogo ontem, quando o Ceará foi derrotado por 2-1 pelo Internacional. Mas que é o Miguel, né? Fernando Miguel. Fernando Miguel. Tem Carlos Miguel e Fernando Miguel. Esse é um problema, porque daqui a pouco a gente vai falar Carlos Fernando. Ah, com certeza. Né? A gente vai errar. Eu e você, com certeza. Mas é Fernando Miguel. Goleiro de Série A. Não tá jogando, mas é o reserva imediato e jogou 8 ou 9 partidas. Né? Bom goleiro. Experiente, bom goleiro. Então, me agrada até agora o Guarani indo num perfil de um time experiente, cascudo e com perfil de Série B. As contratações até agora, se não anunciadas, mas já informadas aqui com primazia pelo Breno Beretta. Novo plano de celular da Desktop, WhatsApp, Waze, ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. desktop.com.br. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Chegando o Pedro Piscinato. Fala CH, ontem aconteceu no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli a primeira etapa dessas eleições da Ponte Preta, Chapa 77, a única que conseguiu ser inscrita aí no pleito eleitoral, foi eleita com 99% dos votos válidos. Atualmente o Conselho da Ponte conta com 759 conselheiros aptos, mas apenas 410 participaram dessa votação que aconteceu ontem. 406 votos a favor da Chapa 77, outros 3 votos foram em branco e ainda teve um voto anulado. Agora, no dia 27, será publicado de forma oficial o resultado dessas eleições. Vai ser divulgado também a composição deste Conselho Deliberativo que vai comandar a Ponte Preta pelos próximos 4 anos, além dos candidatos à presidência. No dia 30 acontece uma outra eleição, no mesmo molde que aconteceu ontem, tendo início às 10 horas da manhã e se encerrando às 8 horas da noite no Salão Nobre do Majestoso, para eleger o presidente, o primeiro e o segundo vice, além também da mesa diretora do Conselho Deliberativo e eleger também o Conselho Fiscal. Após isso, o presidente eleito vai nomear os outros 15 nomes que vão compor aí a diretoria executiva. É claro, o nome mais forte aí para concorrer à presidência é do atual mandatário Marco Antônio Ebelin, mas ele pode ter a concorrência aí do ex-juiz, o Luiz Torrano, um velho conhecido nos bastidores da Ponte Preta. E agora falando um pouco sobre o time, sobre a preparação para 2026, o Arthur negocia sua rescisão de contrato com a Ponte Preta, essa que foi a terceira passagem do jogador pelo estádio Moisés Lucarelli. Nesse ano de 2025 ele fez 34 partidas, contribuiu com 1 gol, 1 assistência, além, é claro, de ser um dos líderes desse elenco alvinegro que conquistou o título da Série C. Na última passagem dele, entre 2022 e 2023, ele já havia conquistado também o título da Série A2. Então Arthur é mais um jogador aí a deixar o estádio Moisés Lucarelli, ele que recentemente foi sondado pelo Náutico. O São Bernardo também procurou saber mais informações sobre o jogador. E o Arthur deve definir o seu futuro aí nos próximos dias, lembrando que a reapresentação do elenco da Ponte Preta está marcada para o dia 2 de dezembro, CH. Tigrão, não sei se você quer comentar sobre o Arthur e a saída dele. Bom, é dentro do previsto, né?
O jogador tem muita identificação com o clube, com a torcida, parece que o treinador também gostaria de contar com ele. E ele tem 2 caminhos, ou um acordo, ou a rescisão indireta na justiça. Mas aí a justiça precisa... Porque ele tem contrato, né? Tem contrato. Então ele fala, não estou recebendo, vamos fazer um acertinho aqui e tal, vocês me liberam, não tem multa, você abre mão da multa, eu abro mão de alguma coisa, bom, enfim, aí é acordo. Ou reunir os documentos necessários, os requisitos necessários para que a Justiça Trabalhista defira um pedido de rescisão indireta, que é quando tem obrigações não cumpridas e a Justiça libera o profissional para trabalhar em outra empresa. Quando o jogador, você fala muito isso, manda o clube embora. Numa linguagem assim, bem coloquial, bem simplista, quando o jogador manda o clube embora por justa causa. Tigrão, sobre eleições, você quer comentar alguma coisa? Não, tudo dentro rigorosamente dentro do previsto, né? Era homologação, era a chapa única e acabou dando tudo certo. Aquilo que todos nós sabíamos acabou sendo confirmado e agora fica essa nova expectativa, que é importante demais, quem será o presidente da diretoria executiva. Mas aí, se eu tivesse que apostar, né? Tivesse uma ficha só contra o mundo, eu apostaria no atual presidente Marco Antônio Ebelin. Bom, para finalizar, Tigrão, as escolhas para o ano de 2026, tem alguma coisa sendo especulado, mas tudo é muito incerto na Ponte. Não vou falar, em cima de especulação eu falo, até porque não é obrigação nossa aqui, mas especulação da especulação, vou esperar um pouquinho. Em Campinas, 11h54 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem o fechamento de mais uma rodada da competição com os seguintes resultados. Jogando na Arena Itaquera, o Corinthians venceu o São Paulo pelo placar de 3-1. Tivemos ontem também a vitória fora de casa do Inter sobre o Ceará 2-1. Também no Fortaleza, fora de casa, sobre o Bahia por 3-2, Juventude e Cruzeiro empataram pelo placar de 3-3. Na classificação, Flamengo 71, Palmeiras 69, Cruzeiro 65, Mirassol 60. Os 4 últimos, Vitória 36, Fortaleza 34, Juventude 33 e o Sport já rebaixado 17 pontos. O Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 37 pontos. Amanhã, 7h30 da noite, Botafogo e Grêmio. 9h30, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Red Bull Bragantino. No domingo tem Bahia e Vasco, São Paulo e Juventude às 4 da tarde. 6h30, Sport e Vitória. 8h30, Cruzeiro e Corinthians. Na segunda-feira, às 7 da noite, Mirassol e Ceará. E também na segunda-feira, às 9 da noite, tem Internacional e Santos. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conhecer neste fim de semana os times que garantem o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Coritiba já conquistou o acesso a disputar a Série A no próximo ano. Amanhã, 7h30 da noite, tem Novo Horizontino e CRB. 2 times que não brigam por mais nada na competição. No domingo, 4h30, Atlético e Paysandu, Remo e Goiás, Cuiabá e Criciúma, Atlético Paranense e América Mineiro, Amazonas e Coritiba, Botafogo e Avaí, Chapecoense e Atlético Goianiense, Operário e Ferroviária. Atlético Paranense, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo brigam por 3 vagas na Série A. Na parte de baixo, Atlético, Botafogo e Ferroviária buscam escapar do rebaixamento. Destes 3 times, um será rebaixado neste momento, é o time da Ferroviária.
Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Confira esse lançamento e outras ofertas em até 10 vezes sem juros acessando ofertas.steel.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no